Olá, pessoal. Quem lhes fala é o professor Newton e vamos para mais uma atividade de desenvolvimento de sistemas embarcados, usando FPGAs. Nessa atividade, a nossa preocupação vai ser melhorar um pouco o que chamamos de IHM ou HMI em inglês, né? A interface homem-máquina. E a interface homem-máquina é aquela, então, que vai nos permitir interagir, né, com um sistema embarcado. E hoje ela é tão importante que muitas vezes ela é quase separada do desenvolvimento de software em si, face à preocupação que nós temos em deixar uma interface intuitiva e à prova de erros banais que um usuário do sistema pode causar. E mesmo em fábricas, nós dimensionamos, por exemplo, a interface homem-máquina de um equipamento para, além de ser amigável, né, ela, no caso de movimentos repetitivos, ela cause o menor fator de estresse possível, tanto para o ser humano quanto, eventualmente, um erro causado pelo estresse pode gerar numa linha de produção. E o nosso objetivo nesse caso, se você se lembra, no laboratório 2, nós fizemos o desenvolvimento de um embarcado de suporte ao display, 4 displays aí de 7 segmentos cada um, né? Porém, esse hardware, ele tem uma restrição, tem um aspecto em que eu tenho 16 chaves para serem manipuladas para poder fazer o controle de display. Se naturalmente estamos pensando num ser humano que vai fazer essa interface com o display, convenhamos que 16 chaves é alguma coisa muito ruim de ser manipulado e facilmente alguém pode cometer um erro, né? Então, o objetivo deste laboratório prático com a ideia deste manipulador, vamos dizer assim, ou controlador de display que nós já tínhamos feito, é como a gente pode pensar para melhorar ele e tornar ele um pouco mais simples para um ser humano utilizar e, portanto, mais seguro, menos sujeito a erros, né, a falhas causadas, nesse caso, pelo operador. Esse laboratório, assim como os demais, né, nós vamos dividir sempre em duas partes, né, quando a gente considera a entrega dele. Uma parte prática, que você vai desenvolver no Vivado, vai realizar todos os testes, né, criando os arquivos de test benches, verificando no tempo se o funcionamento está coerente com a especificação, né? Finalizando com a geração de um ponto bit para essa placa Base Trace, que oportunamente nós vamos poder testar, né? Então você vai guardar isso para que a gente possa testar posteriormente. E uma parte teórica, que naturalmente você pode abrir, por exemplo, num Word e ir acompanhando com o desenvolvimento do Vivado, onde você vai fazer as suas observações, né? Puxa, implementei esta parte do hardware e tive algumas dificuldades. Está aqui os diagramas temporais, né, que mostram o não funcionamento dela, né? Eu comento isso porque a nossa tendência é registrar, né, num relatório ou alguma coisa que vai evidenciar para a gente depois o desenvolvimento, a gente acaba tentando mostrar somente aquilo que deu certo, né? Olha, fiz isso e deu certo. Porém, muitas vezes aquilo que a gente fez e não deu certo pode ser um ponto de atenção para muitas outras atividades que a gente vai evoluir, ou mesmo para uma pessoa, né? Um especialista que esteja olhando e diga, puxa, realmente, se, né, eu fizer dessa forma, vai me gerar esse erro, então eu preciso ter aí um certo ponto de atenção.
Então a gente registra tanto aquilo que não deu certo, né, como evidentemente aquilo que a gente fez para trabalhar melhor, né, depurar o código, por exemplo, do VHDL que vai gerar a circuitaria para que você tenha um melhor resultado. Tá? Então, de novo, a gente tem a parte prática, você vai fazer um zip de todo o projeto, né, que nós vamos desenvolver no Vivado, e a parte teórica, que é esse registro com as telas de teste, incluindo aquilo que não funcionou e o que funcionou também. Então, o objetivo nesse trabalho, nessa atividade, é que a gente tenha realmente esse manipulador aqui de display, né? Os displays aqui da placa do Basis 3 melhor implementado, né? De tal sorte que ao invés de eu precisar das 16 chaves para poder fazer uma manipulação de display, que é um tanto quanto exagerado, convenhamos, eu vou sim, na verdade, escolher, né, que dígito eu quero operar, né, qual dos 4 dígitos. Então, se eu pensar de uma forma binária, né, 4 dígitos eu precisaria de 2 endereços. Se você olhar aqui, a gente previu 3 endereços. Na verdade, 2 de fato são os endereços do display. E o terceiro pino não é um endereço, mas sim é um pino de habilitação, né? Assim que você ajustar o valor do dígito de acordo, né, com o que você quer que apareça no display, né, você vai selecionar em 2 vias dessas 3 o endereço do display, né, que você quer que apareça. Por exemplo, se for esse da esquerda, seria o endereço 3, né, 0, 1, 2, 3. Então você vai usar o 1 e o 1, né, e finalmente a última chave você vai fazer a habilitação desse processo. Então a carga do valor do display correspondente, né, informando para o hardware que dígito que você quer. Tá? Então isso vai ser efetivamente realizado. E com isso a gente consegue manipular, né, isoladamente cada um dos 4 dígitos, o que pode inclusive servir de hardware de suporte para desenvolvimento futuros, como veremos, ok? E aqui está uma proposta, né, para a implementação desse hardware. Não necessariamente você precisa seguir essa proposta à risca, mas é uma proposta que certamente atende às especificações do slide anterior. Então você vai tomar, né, o projeto que você já fez, né, onde, se você observar, você tinha aquelas 16 chaves de entrada, né, e o controlador aqui, os módulos controladores, né, essas 3 partes aqui que faziam em conjunto o controle do display. A gente vai sumarizar isso, na verdade, usando 4 registradores. Então você é capaz de armazenar, né, valores que o usuário vai dirigir para mim, né? Obviamente, então, eu vou poder entrar o valor, né, que eu quero trabalhar. E aqui no decode de chaves eu vou identificar se eu estou falando do display 1, 2, 3 ou 4, né? Vamos imaginar que esse display aqui da ponta esteja relacionado com esse registrador. E esse registrador é o que tem a endereço 11 aqui, certo? E aqui, finalmente, né, na chave mais significativa ou menos significativa dessas 3, quando, né, eu habilitar ela e desabilitar, eu vou estar gerando um pulso que vai, então, né, além de selecionar, armazenar o valor aqui que o usuário escolheu nesse registrador, e o valor desse registrador vai estar sendo ofertado, né, nessa porta do demux e, portanto, sendo decodificado para esse dígito aqui. Tá? Então, a proposta desse laboratório é fazer todo o desenvolvimento e integração dessa parte do hardware aqui, que eu estou sublinhando em vermelho, com, na verdade, o hardware, o sistema embarcado que já foi desenvolvido anteriormente, com o intuito de simplificar, né, aquela maluquice, digamos assim, né, de trabalhar com 16 chaves para alguma coisa mais agradável, que é simplesmente trabalhar com as chaves, né, que eu preciso para identificar um valor de display
e identificar o display correspondente que eu gostaria de trabalhar. E com isso, né, nós vamos conseguir uma simplificação interessante consequente redução de estresse, né, de manipulação. Imagine, né, uma pessoa que tenha que estar interagindo, né, com esse display, né, num sistema embarcado. Ela não vai mais precisar manipular 16 chaves, mas sim 4 chaves de valor, né, mais 3 para poder escolher o dígito correspondente. Lembrando que aqui, né, imagino que eu tenho um sistema que de repente é um sistema que tem uma missão um pouco mais crítica, né, de valor que eu vou colocar nesse display. Aqui nessa interface eu vou poder estar mexendo à vontade no valor e somente quando eu habilitar, né, a chave que vai fazer o armazenamento do valor em um desses 4 registradores é que eu vou estar realmente validando esse valor que o usuário deseja inserir em um dos displays correspondentes, tornando então a interface mais segura, mais agradável de ser utilizada, né? Essa é a técnica de projeto que a gente trabalha quando falamos em interface homem-máquina, né? Como eu já disse, alguma coisa de extrema importância hoje, né, quando falamos aí de um sistema embarcado. Né? Antes de mais nada, ele tem que ser intuitivo e agradável para um ser humano poder trabalhar com o hardware que você está desenvolvendo. Então você vai seguir, né, a apostilinha que vai te dar um monte de dicas aí de como fazer a implementação das diversas partes e peças que compõem esse IHM, né? E durante o teste pode ser que você tenha algum insight em relação à interface homem-máquina, né? E o que eu gostaria que você fizesse é olhar, né, para uma foto da Basis 3 que a gente tem na apostila e você vai verificar, né? De repente, ok, eu vou manipular essas 4 chaves mais essas 3 daqui, né, como exemplo. Mas puxa, se eu deixar 7 chaves juntas, pode ser que, né, de repente, a pessoa manipule uma dessas chaves de seleção aqui de que display é, como se fosse o valor de um display, vai confundir. Então, um dos insights, estou dando só um exemplo, pode ser, de repente, alocar essas 3 chaves aqui para o canto, né, o canto esquerdo. De tal sorte que não vai ficar muita dúvida, que se eu manipular à direita eu estou falando do valor, se eu manipular à esquerda eu vou estar me referindo aqui dígito, né, eu quero manipular efetivamente. Uma outra alternativa, que inclusive está sugerida aqui no texto, de repente, ao invés de você olhar, né, para essas 3 chaves aqui como chaves, eu tentar tratá-las como push buttons, né? Ou pelo menos uma das chaves que vai, de repente, validar o dígito, enfim, né? Dado o hardware e a disponibilidade, né, de I/Os que a gente tem, nós sempre podemos pensar, né, em como melhorar um pouquinho essa interface homem-máquina aí tão importante. E fica aqui então o desafio, uma vez finalizado o laboratório, você pensar um pouquinho, né, e elaborar um pouco mais essa interface homem-máquina. O que você vai reparar é que muitas vezes, né, uma mudança que pode ser bem expressiva, né, para o nosso usuário que está aqui representado desse hardware embarcado, em termos de mudança de hardware, ela vai ser muitas vezes pouco significativa, né? Exemplo, se eu traduzir essas chaves daqui para o push button, vai ser meramente uma mudança de pinos, né? Que eu vou estar trabalhando, no caso aqui, o kit da Basis 3. Tá? Enquanto para o usuário isso pode ser algo extremamente importante e relevante para ele. Então, muitas vezes, com um esforço muito pequeno, e que é o que acaba acontecendo, a gente consegue melhorar o IHM do usuário. Tá? E a melhoria de IHM, então, ela depende desse aspecto de insights, né, da gente trabalhar ou visualizar o trabalho nessa placa e ver como é que a gente pode melhorar. Ou muitas vezes, quando você já tem alguma coisa em campo,
a gente faz uma pesquisa, né? Em software isso é muito comum, né? Às vezes é até chato, né? Porque os desenvolvedores acabam abusando. Ele pede normalmente um feedback sobre o uso daquele software. E naturalmente você vai dar um feedback não só, né, em função da funcionalidade que aquele software traz, mas o quão amigável é ele de ser utilizado. Curiosamente, vamos transpor essa situação para uma situação que a gente tem muitas vezes nos nossos celulares, né? A pessoa ela, né, programa um aplicativo, só que ela acaba deixando com tantas propagandas que o aplicativo ele fica não utilizável, ele fica irritante de ser usado pelo usuário. Então, se por um lado é importante, né, aquela pessoa está disponibilizando uma ou outra propaganda para ganhar dinheiro com o aplicativo, por outro lado, ela precisa deixar alguma coisa agradável para o usuário. Então, nitidamente, é uma pessoa que não pensou, né, corretamente no que a gente chama de IHM e que é tão relevante hoje no nosso mundo, né, em que a gente está cada vez mais em contato com as máquinas digitais e vice-versa. Então, mãos à obra agora, né, pessoal, para fazer o desenvolvimento dessa melhoria de HM. Eu espero que você aprecie essa atividade e, em qualquer necessidade, eu estarei aqui para o seu suporte. Um grande abraço.